Agora está sendo muito comum os extremistas se utilizarem de um trecho lá em Apocalipse 15, que é um recado do Cristo eterno por intermédio do apóstolo João para a igreja de Laodiceia, onde se diz: antes fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E aí o extremista, ele cita isso para pessoas mais ponderadas, querendo com isso justificar e validar a sua própria, mais do que a sua opinião, mas o seu modo de lidar com a situação. E esse tipo de recorte interpretativo é altamente tendencioso e uma violação ao próprio texto. Porque a mensagem ela é proferida pelo próprio Cristo, pelo Cristo eterno. E você fazer esse recorte para justificar posicionamentos extremistas baseados em ideologias políticas e que, por conseguinte, atropelam uma série de sutilezas e questões onde as pessoas que pensam contrário são tratadas como erradas, ou pior, perversas ou inadequadas, dando ao sujeito que pensa assim a arbitrariedade de juiz, que é uma postura que, diga-se de passagem, foi recriminada pelo próprio Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também e ainda vos acrescentarão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: o próprio Jesus disse: não resistais os perversos. Se vos obrigarem a caminhar 1 milha, caminhem com ele 2. Se lhe pedirem a capa, dê-lhe também a túnica. O próprio Jesus disse: amai os vossos inimigos. Eu repito, amai, não odiai. Esse é o próprio Jesus, que inclusive diz no início do Sermão do Monte: bem-aventurado os mansos. Mansos são aqueles que possuem o controle de suas próprias emoções e impulsos, porque esses herdarão a terra. Portanto, como pode ser Jesus, que não só ensinou o que eu estou dizendo, mas personificou, encarnou, exemplificou aquilo que ele pregou? Lá na igreja de Laodiceia, ele profere uma palavra e que supostamente dá sustentação para hoje pessoas extremistas legitimarem o seu próprio exagero a partir de uma fala lá em Apocalipse. Diga-se de passagem que o que levou os laodicenses à mornidão, que por conseguinte provocava enjoo em Deus ao ponto de ter vontade de vomitar, era a riqueza. E a riqueza, a opulência, né? Os laodicenses, eles eram tão acomodados e anestesiados com a sua própria riqueza que eles perderam a sensibilidade e a referência para as verdadeiras importâncias do reino. E qual é a verdadeira importância do reino? Isso foi proferido pelo próprio Cristo no Evangelho de João, no capítulo 13. Um mandamento vos dou, que vos ameis a vós mesmos como eu vos amei.
E assim conhecerão que eu fui enviado pelo Pai. Assim é que todos conhecerão. Portanto, não se pode divorciar ou recortar o texto do seu respectivo contexto e significado. Porque hoje, para esses extremistas, não é o dinheiro, mas é a própria convicção ideológica, dogmática e binária que os tem anestesiado em relação às verdadeiras importâncias do reino. Porque em nome, supostamente, da defesa do que eles chamam de bem e do que eles determinam como certo, nessa mentalidade binária, dicotômica e dogmática, eles não estão preocupados se eles estão sendo indelicados, impertinentes, preconceituosos, atropelando o direito de minorias, sendo agressivos, provocando inimizades, fazendo mentiras, endossando fóruns com raiva e animosidade. Eles perderam a sensibilidade de observação para o próprio coração. Meus amigos, as eleições estão chegando aí. Não permita que principados e potestades consigam, pela via dessas ideologias, provocar uma tal distorção nas suas emoções, ao ponto de depois, no final das contas, você terminar sozinho, cheio de culpas, de angústias, reativo, cheio de mágoas e ressentimentos, na defensiva. E por conta de quê? Por conta de absolutamente nada. Somos convocados a combater os bons combates. Mas a linha do prumo acerca do que seja bom combater não está na pauta ideológica de um determinado partido político. Está naquilo que foi ensinado e vivenciado por Jesus. Ele é a pedra angular. E é a partir dele que tudo faz 90 graus. Por isso ele também era conhecido como a pedra de esquina. Portanto, não desloque as ênfases, não subverta as prioridades, não recaia no grande engano, deixando-se desfigurar por aquilo que vai te empoderar num lapso determinado de tempo, mas cujas implicações será tornar a sua vida, do lado de fora e do lado de dentro, um verdadeiro inferno.